Shalom, shalom. Hoje, no canal Tirando os Óculos Romano, em poucos minutos, eu vou provar para você que a teologia da prosperidade é uma teologia antibíblica e, pior ainda, ela é condenada pelo apóstolo Pedro. Você quer conhecer essa verdade? Então fique comigo e você vai ver com os seus próprios olhos. Veja o que diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Você com certeza já ouviu muito essa palavra, se você, principalmente você que já conhece a teologia da prosperidade. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você só estará por cima e não por baixo. Mas termina o versículo aí. A teologia da prosperidade, ela manipula as pessoas para aquilo que elas querem. Usando este versículo aqui, cerca de 50% de um versículo, eles são capazes de prometer que o seu lugar é estar por cima e não por baixo, ser patrão e não empregado, ser rico e não classe média, por exemplo, e insinua que o caminho para você alcançar isso é você ter um bom relacionamento de fé. E para você mostrar essa fé efetivamente, você recebe um envelope, uma proposta de um desafio de dar um carro, de dar uma casa, de dar um 13º, dar o dinheiro do ônibus, para mostrar a sua fé. Mas isto é bíblico? Não, isto é manipulação. Cortaram metade do versículo para introduzirem, fizeram uma heresia, pegaram uma parte da verdade, que é essa parte que eu acabei de ler para você, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Esta é a parte da verdade. Aí entra a mentira como uma condicional. O que você precisa fazer para estar nesta estatura? Segundo a teologia da prosperidade, você deve fazer um voto, você deve dar o dízimo dobrado, triplicado, você deve dar uma casa, dar um carro, você deve dar o seu 13º, o dinheiro do ônibus, seja o que for. Mas da onde eles tiraram isso? Fora da Bíblia. Omitiram 50% do versículo que não lhes interessa e com isso colocaram ali a sua manipulação, a sua gana por dinheiro. Agora eu quero mostrar para você o versículo completo, que muitas das vezes passa despercebido. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Você entendeu? A condicionante está aqui. Se você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar por cima e não por baixo. Se você der dinheiro, não se você comprar essas promessas com dinheiro, mas se você ouvir a palavra de Deus, se você cumprir os mandamentos de Deus, que a teologia da prosperidade não cumpre. Alguns cumprem também, alguma parte, mas não cumprem o todo. Então, você pega os 10 mandamentos da Bíblia, original, não os falsificados da teologia, os originais da Bíblia, e você vai ver que a própria o próprio ambiente ali dessa teologia, ela está pelo menos infringindo um mandamento fortemente. Tem outros também que nós poderíamos nos aprofundar, mas não vai ser o caso. Mas tem um muito forte ali que eles mudaram, adulteraram. Isso foi adulterado no século IV e continua até hoje, e as pessoas estão sendo enganadas. Mas a prosperidade é dom de Deus, sim.
você, como uma pessoa inteligente, já entendeu que Deus tem promessa. E tem mais do que isso. Veja o que Deus diz lá em Deuteronômio sobre bênçãos financeiras. Realmente há sim as bênçãos de Deus para a vida das pessoas, ok? No versículo 12 aqui, que é um versículo anterior, veja o que diz. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, e no seu tempo, e para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestados. Então veja só, um versículo antes do que nós falamos, já tem uma promessa de bênção, que Deus vai abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à sua terra, para abençoar a sua vida. Mas como que isso acontece? Quando isso acontece? Isso é um dom de Deus. Prosperidade é um dom de Deus, mas não pode ser manipulado por uma teologia, ok? Veja lá em Provérbios que nós temos a prova de que realmente a prosperidade é dom de Deus. Essa é uma parte importante, que a teologia da prosperidade também usa. Uma parte, pelo menos. Veja o que diz aqui. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele lhes deu poder para eles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Veja, prosperidade é dom de Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Está se referindo a esse versículo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. A prosperidade é um dom de Deus. Mas então por que eu não posso buscar na teologia da prosperidade? Porque a teologia da prosperidade é falsa. Porque não é esse o propósito de Deus. Deus tem um propósito para abençoar as pessoas. E qual é esse propósito? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Antes, para nós entendermos melhor, eu vou mostrar para você o que o apóstolo Pedro, condenando essa prática, ele está falando de algo muito importante. Veja que Deus, acabamos de ver aqui em Eclesiastes, que é dom de Deus receber a sua porção, gozar do seu trabalho, né? Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, né? Aqui, riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Deus, ele deu como dom a prosperidade. Agora veja sobre o que o apóstolo Pedro fala sobre o dom de Deus e o recurso financeiro. Quando se mistura dom com recurso financeiro. Veja só. Aqui ele está falando sobre Simão, o mágico que teria se convertido, entre aspas, aí, eu acredito, né? E ele então quis impor, ele viu Pedro e João impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Era um dom que Pedro e João tinham, um outro dom de Deus, porque Deus tem dons, no plural. Tem o dom da prosperidade, tem o dom de curas, tem o dom de profecia, tem vários dons, e este dom de batizar as pessoas com o Espírito Santo estava sendo desenvolvido por Pedro e João. E você lendo o Atos 8, você vai ver a história completa. Ele quer comprar esse dom. Ele oferece dinheiro. Veja o que diz aqui, ó, versículo 18. Atos 8, 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então Simão, o mágico, que era um homem conhecido como o poder de Deus, ele fazia ilusionismo e enganava as pessoas, ele diz que se converteu, ele começou a andar junto com os discípulos. E quando ele vê esse dom maravilhoso, ele quer alcançar esse dom com dinheiro. Não é muito diferente. Eu não sei qual é o interesse. Será que não era para enriquecimento? Porque ele já iludia as pessoas há muitos anos. E agora com esse dom, o que ele faria? Mas independente se era financeiro ou se não era financeiro, nós vemos que ele quis um dom de Deus e ele quis conquistar esse dom com dinheiro.
Exatamente o que a teologia da prosperidade faz. Nós vimos que a prosperidade é um dom de Deus. E a teologia da prosperidade faz com que as pessoas façam votos financeiros com a promessa de alcançarem esses dons, essas bênçãos. Esta é a proposta. E aqui, Simão fez essa proposta. Eu dou dinheiro para vocês e vocês me dão esse dom. É a mesma situação. E veja a resposta do apóstolo Pedro. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Aqui está a condenação da teologia da prosperidade. Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você julgou, você achou que ia adquirir um dom de Deus por meio de dinheiro. Você achou que por meio de dinheiro você ia alcançar um dom de Deus. E não é isso que a teologia faz? Fala que você vai ter prosperidade. Prosperidade é dom de Deus, mas você tem que fazer votos, porque com dinheiro você vai alcançar prosperidade. Aqui é a pá de cal para quem teme a Deus. É a pá de cal para a teologia da prosperidade. O dom de Deus não pode ser adquirido por dinheiro. Ok? E para a gente finalizar, eu quero mostrar para você também algo muito importante, que é a promessa de Deus. Veja só, não é errado você ser próspero, de maneira nenhuma. Tanto que está aqui, ó. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra. E aí segue uma lista de bênçãos. Então veja só. O dom de Deus em ação. O dom de Deus não vem porque a pessoa pagou por ele, porque a pessoa investiu dinheiro por ele, porque a pessoa deu dinheiro na igreja por ele. Porque se você quer dar dinheiro para Deus, Deus não precisa de dinheiro. Agora, Deus tem várias pessoas distribuídas pelo mundo, chamados pobres, necessitados. E aí, se você der custear alimentação e ajuda para essas pessoas, aí você está fazendo para Deus. Nem sempre o dinheiro que vem para uma igreja vai para, aliás, quase nunca vai para o necessitado, com raras exceções. E aqui está dizendo que se você ouvir a voz de Deus, os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos do Senhor vão alcançar. Enquanto na teologia da prosperidade, a pessoa está correndo atrás de dinheiro, ela está correndo atrás de alcançar um bem, de alcançar uma promessa, de alcançar um carro, uma casa, um cargo ou algo. Ela está correndo atrás. As bênçãos de Deus, as bênçãos que vão correr, entre aspas, né, atrás da pessoa abençoada por Deus. A pessoa abençoada por Deus vai estar ocupando a sua mente em conhecer a Deus. Ela vai estar estudando a Bíblia, está estudando a lei, está aprendendo a cumprir os mandamentos de Deus, aprendendo a guardar os seus Shabats, aprendendo a cumprir os mandamentos, amar o próximo, vai estar se inteirando de se aproximar de Deus. Mas e as bênçãos, a casa, o carro, tudo isso é dom de Deus. É dom de Deus, é dom de Deus essa prosperidade. E essa prosperidade vai alcançar. Você só pode ser alcançado se você estiver em movimento. Mas não no movimento buscando a bênção. Se você está buscando a bênção, você está querendo alcançar a bênção. E a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus vão te alcançar quando você guardar os mandamentos do Senhor. Ok? E assim, nessa lista de mandamentos e de bênçãos, é que nós chegamos no nosso versículo inicial, com o qual eu quero fechar também. Que diz aqui, olha só. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres
aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Amém? Esta é a verdade. Você pode ser muito próspero, mas você não pode buscar essa prosperidade. Você não pode querer se aproximar de Deus para receber esses benefícios. Não funciona dessa maneira. Deixe as bênçãos de Deus te alcançar. Tira a preocupação do teu coração e procure ocupar-se em aprender a palavra de Deus e amar a Deus sem interesse. O que o Senhor vai me dar? Com certeza o que Ele vai te dar vai ser muito bom. Se Ele te der o mínimo para você viver, saiba, você vai viver em paz e feliz, mais feliz do que muita gente rica por aí. E se Deus quiser te agradar de você, Ele quiser te dar muito, não se preocupe também, porque isso vai te alcançar. A vontade de Deus vai prevalecer e a vontade de Deus é te abençoar. Ele já disse, se você guardar os mandamentos, é a promessa dele, ele vai te prosperar. É muito forte isso. Mas, por favor, não busque a Deus querendo receber essas bênçãos. Busque a Deus querendo amá-lo e querendo chamá-lo de Pai. Deus te abençoe e até a próxima.